Fala galera de Rio Preto e região, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast, sou Leandro Martins e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que sempre gera insights, que é vendas. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, eu quero convidar você que ainda não nos segue, que nos siga aí nas redes sociais, que se inscreva no nosso canal, que ative as notificações e se você está também nas plataformas de áudio, lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no Apple Podcast, que você também nos siga para que você receba as notificações de novos episódios. Então, apresentando um pouco aqui do nosso convidado, ele é o Erlon Amaral, ele é treinador comercial e consultor de equipe de vendas com mais de 25 anos na área. Erlon, bem-vindo ao Rio Preto Cast. Ô, meu amigo, obrigado, Leandro, pelo convite. Sempre bom, né, contribuir e falar de vendas. Falar de vendas além de ser emocionante, é empolgante. Eu sou entusiasta no setor, né? Sou de Rio Preto, sou nascido e criado, então é sempre bom contribuir com os assuntos. E parabéns pelo seu canal, né? Trazendo Rio Preto, elevando o nível da cidade, sempre com temas atraentes, empolgantes e do momento, né? Obrigado pelo convite. Opa, obrigado, tamo junto. Ô Erlon, conta um pouquinho pra gente aí, então, quem é o Erlon e como que surgiu a vendas aí na sua vida? Cara, é uma pergunta boa essa. Cara, antigamente, né, eu sou o Erlon Amaral, igual você perguntou, eu tenho 30 anos de vendas, na verdade, já arredondos 30 anos de vendas. E isso de vendas, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, antigamente podia trabalhar na cidade, e quando eu comecei ali, bem criança, né, com 12 anos eu entrei no escritório de contabilidade. E nesse escritório de contabilidade eu entrei de office boy. Com 15 anos eu já tinha gerência, olha que coisa. 15 anos. Já era gerente do departamento pessoal, sem ter o estudo, a formação, mas antigamente podia. E ali eu percebi que realmente eu tinha aptidão comercial. Porque naquela liderança ali, eu tinha 4 liderados com 15 anos de idade. E ali eu já praticava ações comerciais, porque antigamente não tinha tecnologia, então você tinha que ter um jeito de ligar nos sindicatos, pegar o coeficiente do dia, você tinha que ligar para pegar sobre o piso salarial da época, não tinha tecnologia que você consulta assim. Então né? Ali para você conseguir ter relacionamento já começava uma venda ali. E ali começa a minha carreira em vendas. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha um senhor que era cliente do escritório, e ele falava, cara, você tem jeito de vendedor. E eu fui trabalhar com ele, cara. E ali começou minha carreira na representação comercial. Ele já era um senhor na época, nós estamos falando lá na década de 90, né? Ele já estava, não no fim da carreira, mas ele já era antigo de representação comercial. E eu entrei como secretário dele. Olha que coisa. E aquele cara começou a me ensinar algumas técnicas da época, não tinha tecnologia. E ali nasceu meu contato direto na representação comercial como preposto. Ele me chamava de secretário. E ali andando com ele, não tinha tecnologia, como eu disse. Então a gente viajava de segunda a sexta. Então tinha que passar pedido, tinha que fazer. E ali começou a minha carreira em vendas na representação comercial. Época de fax. Não, é antes do fax. Antes do fax ainda? Antes do fax. O fax veio no final do meio de 90, né? Entendi. No começo de 90 ainda não tinha o fax. Caramba. Ainda tirava o pedido, mandava por carta, olha que coisa. No final da década de 80, eu estava no escritório, né? O representante comercial daquela época, ele tinha que marcar um horário na representada dele na indústria, para ele ligar no departamento comercial para ver se tinha recado ou não. Ou passar alguns pedidos. Então, quando veio o fax, realmente... E nessa brincadeira, eu tenho 51 anos, eu passei por 4 transformações. Veio do pedido, né, fax, do fax para o e-mail, né, do e-mail para o ICQ, WhatsApp, e estamos aqui hoje falando de inteligência artificial. Muito mais prático. Né? Muito mais prático. Erlon, você falou um negócio, cara, que eu acho que é legal a gente abordar, que é a questão do senhor aí de falar, putz, tem jeito de vendedor.
Hoje a gente, às vezes quando uma pessoa fala assim, putz, você tem rede de vendedor, muita gente fala, putz, vendedor, o cara fica meio receoso, não sei o quê, acha que é ruim ser vendedor. Mas, cara, se você não vende, ninguém vende por você, né? Então, como que você vê o papel do vendedor hoje na sociedade, aí, como um todo nos negócios? Na verdade, o pilar essencial dessa pergunta é o comportamento. Para você ser um vendedor ou praticar qualquer assunto relacionado a relacionamento entre cliente, tanto da pós-venda como da venda, é o comportamento. Então, quando você tem um mindset, uma cabeça do comportamento de entregar algo mais para alguém, ser prestativo, aí sim começa uma relação comercial. Então, quando ele falava que eu tinha o jeito de vendedor, ele estava dizendo, nossa, esse menino tão jovem, ele é tão prestativo para mim, que eu prestava um serviço para ele. Uhum. Então, o jogo é esse, ser prestativo, tá sempre querendo entregar algo a mais do que é combinado. Esse é o pilar número 1 do propósito de um vendedor. De um vendedor, de uma pessoa comercial, tanto mesmo na nova geração, tá? Né? Uhum. Que a gente tem esse paradoxo aí da nova geração, da geração Z, que tem um quê aí, né? Dá 10 podcasts esse assunto, né? Dá bastante conteúdo isso aí. Cara, legal. E depois, então, continuando um pouquinho ainda do teu... Você começou, então, lá no escritório, e aí você começou preposto. E aí foi para vendas mesmo, começou a trabalhar com vendas. Como que foi essa evolução, essa trajetória aí? Então foi assim, como eu tinha na cabeça, vem até da criação, né? Lá na década de 80, a gente era muito pobre, pobreza, e a mãe falava que você tinha que dar o seu melhor para o seu patrão. Os jovens não sabem disso, mas a gente era criado para respeitar o patrão como entidade maior, porque ele pagava o seu dinheiro. Então, tudo que você fazia na vida era promovido do empregador. Sim. Então, era uma cultura e eu fui criado nisso. Então, quando eu comecei em vendas, eu entregava o meu melhor. Eu era o secretário dessa pessoa, então nós viajava de segunda a sexta, eu anotava os pedidos, eu carregava a pasta dele, muito jovem, né, eu fazia, e ali eu já começava a vender. Aí um belo dia, assim, 2 meses depois, ele falou, cara, você já pode ir sozinho na região. Ele me deu uma região, lógico, clientes que não eram ativos, e eu tive um sucesso meteórico nessas visitas, nesse aprendizado, sempre com muita humildade e sempre prestativo. Eu bato na tecla, o cliente gostava de mim. Né? Eu percebia que eu era gente boa, que os clientes gostavam de mim. Era um pilar do relacionamento, né? E ali eu comecei. Dali eu peguei uma região, 2 reuniões. Resumindo essa história da jornada com essa pessoa que me ensinou muito, eu posso até falar algumas coisas que ele me ensinou, mas resumindo, em 1 ano eu já vendia mais que ele, que legal. Tinha 40 anos de representação. Eu já vendia mais que ele. E ele começou a me entregar clientes maiores, que era dele mesmo. E eu fui indo e dali eu comecei ali a praticar alta performance em vendas, sem saber. Não se usava esse nome década, né? Na década, antes ali no final de 90 até 2010, não se usava o termo alta performance em vendas. É verdade. Então conta um pouquinho aí, o que você aprendeu com ele aí, que hoje você pratica. Cara, ali começou muito sobre o meu manuscrito do método que hoje eu tenho, que eu percebi que eu tenho um método, vem dessa época. Essa pessoa, ele falava para mim assim, mas toda semana, era impressionante. Erlon, você tem que ler. Então, o que você tem que fazer? Você compra uma Veja e mais uma revista. Então, eu comprava a Veja, que era semanal, e comprava uma revista que chamava Você S.A. Você S.A., ela era uma intermediária da Exame, da mais top, com linguagem mais técnica. A Você S.A., ela era direcionada a gerentes, supervisores. Então, ela tinha uma linguagem. Então, eu assinava a Veja. Mas por que esse homem mandava eu ler? Olha o que ele falava, Leandro. Ele falava assim, quando você chega no cliente, você já chega com um assunto. Eu
falava, me fala mais. Então ele ia me ensinando. Então qual que era o exemplo? Eu chegava num cliente e falava, você viu tal assunto? Quando você se relacionava num assunto do momento, que não era fofoca, que não era... que eram assuntos relacionados a um empresário, você se conecta e você quebra o gelo. Então ele falava, então assim, você lê e fala sobre assuntos do que o cliente quer saber. Então o que ele fazia isso lá na década de 90 sem saber? Ele já praticava o ICP do cliente, o perfil ideal do cliente, pela comunicação, pela pergunta, que hoje todo guru da internet fala sobre isso, né? Então ele já praticava. Um outro aprendizado que ele falava, vendedor tem que sair na segunda. Eu falava, mas por que tem que sair na segunda? Porque você tem um tempo de adaptação. Então você passou o final de semana, você começou a trabalhar na segunda de manhã. Se você sair na segunda, aquele trânsito que você vai até outro cliente, até o cliente, dali aquele trânsito, você está acordando no final de semana, você dorme um dia fora, na terça-feira, você já está fora da sua casa, você já está fora do ambiente familiar de filho, de... Eu não tinha filho naquela época, mas você já está fora daquele ambiente. Você vende mais. E ele tinha razão. Então você tem que se preparar. Então, ali comecei a construir os arquétipos do meu modo. Né? Ele falava do roteiro e falava que você já tinha que sair na segunda-feira e já ir voltando. Então ele já ensinava que você vai até o final da rota e vinha voltando. Porque se acontecer alguma coisa, você já está próximo da sua casa. Então ele ensinava muita coisa. Então era a leitura, o sair de segunda-feira e cuidar da pasta. O que ele fazia, cara? Esse cara me ensinou um negócio que é uma parte do arquétipo, que é a reunião perfeita. Ele falava, Leandro, você que é muito jovem, talvez você não viu essa prática. Ele colocava o catálogo para o cliente e ele não deixava o cliente pôr a mão no catálogo. Ele me ensinou isso, ele virava o catálogo e ele folheava o catálogo e ele verbalizava. O que ele fazia ali? Ele conduzia a reunião, cara. E ele falava os pontos atrativos, que é o CTA hoje, o call to action dele ali, presencial com o cliente, ele induzia no que ele queria vender. Falava, oh, isso aqui está em promoção, olha, isso aqui foi fantástico. E uma parte do meu método, eu dramatizo a venda. E eu aprendi a dramatizar ali. O que é dramatizar? A gente fala dessa caneca, eu falo, Leandro, eu tô vendendo essa caneca, cara, eu acabei de vir da cidade tal e eu vendi 500 canecas num perfil de um cliente muito parecido com você. E aquele homem dramatizava como poucos. E eu ali muito jovem, eu aprendi. Graças a Deus eu tive um professor mão na massa, que eu uso esse termo até hoje. Então ele me ensinou isso, que vai conectando nos pilares do método de hoje que eu tenho. Que legal, cara, que legal. E aí, conta um pouquinho aí do... É bem legal você contar essa base, porque aí isso te ensinou e te fez construir, enxergar oportunidades que fez você criar seu método, né? Isso, aí onde conecta a dificuldade. Então a gente tinha ali, eu tinha que ter a leitura, eu tinha que cuidar da dramatização, então eu tinha que estudar produto e estudar mercado. Então o que esse homem ensinou ali no começo? Que vendedor precisa entender de mercado. Hoje os vendedores falam muito, e até você deve ter ouvido isso muito, que vendedor tem que entender de produto. Se você não entender do produto que você vende, você não vende. Até acho que sim, mas se você entender de mercado, do seu mercado, você vende mais que um técnico. O produto é importante, mas não só, né? Não só. O mercado é importante. O que eu quero dizer com o mercado? Se eu conheço do mercado, eu conduzo a oratória para fazer o raporte com o cliente do que ele quer ouvir. Um exemplo prático, qual é a frase que a gente mais gosta de ouvir? O nosso nome. Então, quando você ouve o seu nome em qualquer lugar que você está, o seu cérebro ele já fica em alerta, porque você ouve até antes de nascer. O vendedor que sabe se comunicar, ele alerta o cérebro do comprador com o que ele quer ouvir. E como que ele faz isso? Conectando pelo mercado, conectando pelo ambiente, conectando pelo que o vendedor, que o comprador tem a necessidade. Isso é percepção.
Isso é prática, isso é dramatização. E agora é PNL, é neurociência, né? Que são linguagens novas. Mas lá atrás, então a gente fazia isso. Então com a dificuldade, só emendando, aquela dificuldade eu não podia sair para perder, porque eu não tinha grana. Quando ele me soltou como preposto, eu já era só comissão. Então eu trocava um chequinho. Os jovens aí que não sabem o que é trocar cheque, pegar empréstimo no banco, que hoje você pega no banco digital ali um empréstimo. Antigamente não tinha empréstimo, a gente dava um chequinho predatado com agiota e antecipava o dinheirinho. E dali eu saía com aquele dinheiro, passava num posto e abastecia com o cheque predatado. Não tinha sem parar na época, então você tinha que ter dinheiro para pagar o pedágio. Né? Só que a gente desviava de pedágio, a rota. Então eu não podia sair para perder. Então eu tinha pouco dinheiro. Então o que eu adquiri ali? O roteiro, que é uma da parte do meu método. Eu aprendi a fazer o roteiro dentro de uma lógica de número e dentro do cliente que compensava. Sem saber, eu estava praticando o LTV. O Lead Time Valuation do cliente, que se fala hoje, né? Então, assim, quanto esse cliente me dá de lucro no ano? Compensa eu visitar ele? Não compensa? Eu já praticava sem saber, pela dificuldade, eu não podia sair para perder. Então, quando eu viajava, eu precisava vender. Dali eu adquiri o mercado, a tratativa do roteiro, a tratativa da reunião, porque eu tinha que conduzir a reunião para sair com o pedido, quebrar as objeções. Ali eu aprendi a vender sob conversa, que hoje também virou uma prática comum na internet. Todo mundo fala, você quebra objeção com perguntas. Tá certo, mas como faz essas perguntas? Como você adquire essa habilidade de quebrar uma objeção com perguntas? Isso não é fácil. Isso é bonito de dar em curso, mas vai fazer. Então você tem que praticar. Eu já praticava. E dali foi conectando. Então quando eu conectei a reunião, eu percebi que cada vez que eu voltava, com muito pouco dinheiro, eu tinha que reabastecer esse pedido. E como que abastece um pedido? Se o cliente gerou sua mercadoria. Então, eu já tinha o conceito que eu tinha que vender no preço correto para ele ter um preço de ponta correto, porque não tinha tecnologia. Era mais fácil você enganar o cliente. Enganar, o termo é enganar. Você mentia ali para ele e acreditava, porque pelo relacionamento. Então eu percebia que eu não podia errar. Eu tinha que ser honesto. Eu tinha que dar o preço correto. Quando eu voltava, a mercadoria tinha girado. Se ela não tinha girado, ali eu comecei o parceiro, que é o tal do sellout hoje, né? O que é fazer sellout? É fazer o ponto de venda rodar seu produto, com técnicas de merchan e trade marketing. Que hoje é bonito falar, antigamente não tinha esse nome. Então eu já ajudava o vendedor. Dali eu dava o treinamento pro balconista, eu ia na prateleira, eu ajeitava a prateleira, eu falava do preço de ponta. Isso tudo muito jovem. E foi transformando que o sellout, ser o parceiro estratégico, é importantíssimo no processo do giro do seu cliente. Era isso que eu fazia lá no começo. Né? Pô, legal, legal. E aí, em cima de tudo isso, você veio e criou o seu método. É ARPA, né? O que significa essa? Ou não tem significado esse? Tem um significado. A ARPA veio que nessa época eu era um representante comercial de instrumentos musicais. Eu trabalhava naquela época, eu vendia equipamentos de som. Hoje a galera vê equipamento de som em podcasts igual o seu. Esse microfone, o fone de ouvido. Mas antigamente o mercado de instrumento musical era da criança que tinha um violão, um teclado e as bandas, né? Então eu era desse mercado. Eu vendia alto-falante, eu vendia teclado, eu vendia sopro. Então eu venho desse segmento. Então a harpa vem dessa harmonia. Legal. Quando eu fui criar, que eu percebi que eu tinha um método, quando eu comecei a me conectar com outros profissionais de venda, que vem daí. Desculpa. Que vem daí, fala bastante, né? Que vem daí o método. Eu comecei, na época da pandemia, em 2020, eu comecei a falar para profissionais. Todo mundo falava, você tem que falar na internet. Então eu ia lá, gravava um vídeo
e dava dicas de venda para outros representantes. Dali eu comecei a impactar representantes que tinham dificuldade de vender. Porque eu não sei se a galera sabe, se os seus ouvintes sabem, 70% dos representantes comerciais profissionais de venda hoje tem uma falsa impressão do dinheiro. Eles acham que ganham bem, mas na hora que deduz os custos, sobra muito pouco dinheiro. E aí eles vivem um looping do mês bom, do mês ruim. Então tem muitos representantes sofrendo, porque a indústria vem apertando com margem. Então essa galera tá muito... Tem gente que está ganhando dinheiro, mas tem a maioria está sobrevivendo com a representação. Aí eu comecei a falar isso na internet. Eu comecei a conectar profissionais de vendas. Só que eu não falava do método. Aí eu comecei a dar consultoria de graça. A pessoa me ligava, eu comecei a indicar, cara, e é tão poderoso que começou a transformar muita gente. Tem zilhões de agradecimento lá em 2020, 2021. Aí eu falei, cara, eu preciso escrever um método. Falei, onde que eu era? Da música. Qual que é a harmonia do meu método? Aí veio o ARPA. O A de agenda não é a agenda de papel, é a carteirização. Então, nesse pilar, eu ensino o profissional de venda de rua ou o interno a fazer o seu roteiro, a carteirizar o cliente de uma maneira que conecta na reunião. Como? Pelo segmento do cliente. Então, pelo segmento do cliente, eu consigo entender como que eu vou visitar ele e o que eu vou fazer com ele. Então, eu categorizo ele com ativo, é o cliente que compra todo mês, o inativo, aquele que você perdeu, e o prospectado, porque eu prezo, o representante tem que ser generalista, tem que conectar o que você vende com mais mercado. Então a gente fala de potencial, a gente mapeia o cliente que o representante deveria vender e não vende. Nesse foco, segmento, status, a gente consegue fazer o roteiro. Do roteiro a gente busca o LTV, né, o lucro, e dali começa a fazer as visitas. Quando você entende, é o A. Então o A é a carteirização, roteiro, status. Eu ensino tudo isso. O DRE do roteiro, se dá lucro, eu ensino como faz margem. Eu faço tudo isso. Aí eu já conecto no R, que é reunião. Você entendendo o segmento, você faz a reunião dentro do perfil do cliente. Então, assim, se o cara é um material de construção, eu sou um representante que vende material de construção. Se ele é ativo, olha lá, se ele é ativo, a minha reunião tem que ser um comportamento com os dados do que você já vende. Com o produto, o preço, o último preço, se está girando ou não está girando. Se ele é inativo, a reunião tem que ser, para o material de construção, por que eu te perdi? Qual é a vantagem do meu serviço? Que o meu serviço melhorou. Eu não falo de produto ali, de preço. Eu falo sobre as vantagens. E se ele é potencial que ele não me conhece, eu não falo de produto também. E eu valorizo a empresa que eu estou, quem eu sou, para conectar. Então eu conecto no R da reunião o comportamento, o jeito que faz a reunião, como faz a reunião, como faz as análises, tudo isso vem do R. Aí o P é o parceiro, que é o sellout. Como esse representante, se a gente de venda ou essa indústria, cuida do cliente no pós-vendas. Faz campanha, não faz campanha, vem do P do parceiro. E o A, na verdade, é um O, que é a organização disso. Processos e pessoas. E tecnologia. Então, que tecnologia eu uso? CRM, planilha de Excel, a gente ensina isso. Como mapeia, que ferramentas eu uso do CRM para fazer prospecção, tudo isso como isso. Então, vem o ARPA. Então, a soma do A, agenda, do R, reunião, e do P, do parceiro, vem a alta performance em venda. É esse o lance que vem os 4 arquétipos. E vem de um brand que eu uso há muito tempo. O representante comercial, ele tem que ser a visita esperada, a reunião agradável e o parceiro estratégico. Isso é vender a qualquer mercado. Independente se o teu ticket é alto, baixo, qualquer coisa. Independente. O método funciona empacotado. Então, se você seguir o método, você vai vender. Então, eu vi que eu tinha um método.
Aí criei o método e comecei a dar isso de graça na internet, falar na internet, até criar rentabilidade sobre isso. Estou com o escritório lá, a representação está indo bem. Olha que coisa interessante, eu conecto o método no que eu faço real. Eu não sou um eu não sou um ex-representante, estou representante. Tenho uma equipe de representação. Tem mês que o meu escritório fatura 7 dígitos de faturamento. É um escritório grande. Então, o que eu falo é real. Não é, eu não inventei. Eu não li num livro. Lógico que a leitura melhora, né? Você tem aí receita previsível, vários métodos aí que você vai lendo e vai aplicando. O Bend, então tem vários assuntos aí. Acabei de ler Hábitos Atômicos, que fala melhorar 1% por dia, você melhora 378%. Isso eu tô lendo ele também. Mano, incrível esse livro. Então você vai lendo e você vai empacotando no método. Mas o método nu e cru é visitar, reunião, retorno. E como que você enxerga hoje, você falou bastante aí de tecnologia, como que você enxerga hoje a tecnologia? Ela é uma ferramenta para te ajudar, e te ajuda provavelmente a vender mais, porém, como que você pode usar ela a seu favor? Aí você deu o exemplo de você visitar mais clientes em tempo em que muita gente mal atende telefone, só quer falar com texto, acelera áudio. Como que você enxerga que para um vendedor, para qualquer pessoa, como que ela pode utilizar essas ferramentas, né? A tecnologia a seu favor no negócio ali que ela faz, que ela vende, que ela trabalha? No meu ver, o representante comercial e o vendedor externo e a indústria, às vezes, confunde um pouco sobre a chegada da tecnologia e a chegada da inteligência artificial como uma ameaça. Então, assim, como que deve ser visto? Você continua fazendo o método que você faz, que já dá certo, e melhora com a tecnologia. Então, eu fui dar uma palestra sobre IA em vendas, eu usei uma frase, todo mundo ficou assim, eu me sinto mais inteligente com a IA. Por que estou dizendo isso? Porque a IA é um complemento do que eu já faço. Como eu sou especialista, quando eu gero um prompt de uma análise de um roteiro, eu sei perguntar para ela. Então ela vai me devolver. Então, o que o representante comercial, os vendedores e a indústria têm que fazer? Usar como aliado. Então, sabe o que eu vejo? Hoje, ferramentas como o Gemini, acoplado no Workspace do Google, ou o Copilot, acoplado dentro do ecossistema da Microsoft, custa R$70 por mês. Para o funcionário seu ter, na hora que ele vai escrever um e-mail, a inteligência artificial corrigindo o texto. O funcionário seu, analisando uma planilha de Excel, a inteligência artificial te dando dica, ó, coloca mais uma coluna, coloca essa fórmula. Então a indústria, o representante, o vendedor, tem que sacar que esses caras, a IA veio para te ajudar. Esse é o jogo. Vendedores que estão sofrendo é aqueles que ainda falam que não tem habilidade com produto tecnológico. Isso aí, esse cara tá no risco. Então a IA veio, a tecnologia veio para ajudar. Hoje os CRMs, Leandro, tem IA. Então hoje, lá no meu escritório, a gente gera pelo KINAI. Vou falar do material de construção que eu acabei de falar aqui. Eu ponho o KINAI, primário e secundário do material de construção, e a cidade, essa IA me devolve todas as empresas da cidade tal, já coloca no funil de venda e dispara mensagem automática. Então assim, aí por causa de R$200 de investimento, você fala que a IA é caro. Quanto tempo, então, você iria gastar para você entrar, ficar ligando para cada uma delas, e se o cara te atender? Nós estamos falando de prospecção de lead frio, né? Sim, imagina exato. na tua carteira, quando você liga a sua carteira num CRM automatizado, e pelo meu método, ele identifica qual que é o ativo, qual que é o inativo. Eu coloco as 5 perguntas poderosas, porque vender sob perguntas, elas têm 3 primárias e 2 secundárias, para você extrair o melhor do comprador em todas as instâncias do funil. Então, quando eu dou o treinamento de vendas para minha equipe, eu configuro a IA
pela etapa do processo e pela pergunta da etapa. Tudo com tecnologia, tudo automatizado. Cara, aí qual que é a ameaça? Ah, o representante comercial vai acabar? Não. Vai acabar o que não sabe usar como aliado. Os caras acomodados, né? Os caras acomodados. Isso. Então esse é o risco ali. A gente está num movimento muito grande da IA. Você está percebendo aí, todas as empresas que estão entrando com a IA estão com uma dificuldade. O jovem executor desse prompt não tem a vivência de um profissional mais antigo. Então, às vezes, esse jovem sabota o processo quando o gestor não sabe claramente seu propósito. Então, tem que ficar atento, porque existe a engenharia de prompt, é para isso. Né? Então, é para você saber extrair o melhor da IA. Senão, ela vira um desserviço. Olha que loucura. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Exato. Ô, Erlon, você comentou aí de leitura, lá atrás você assinava a Veja, depois você SA, você falou muito dos livros, citou aí o exemplo até mesmo do Napoleão Hill, né, que você também leu. E aí você, quando também criou o manuscrito, né, tem um livro e um manuscrito, conta um pouco pra gente aí desse... A partir do momento de você escrever, né, porque uma coisa é você já ter um método, você criou ele para escrever e transcrever isso, né, como que você teve aí, sim, essa ideia para escrever e como que você faz, como que você utiliza esse material aí hoje no trabalho que você faz? Então, o que eu fiz? Quando eu fui escrever o método, e eu sou perfeccionista, né? Ser perfeccionista, no meu ver, é uma doença. Pessoas perfeccionistas têm uma certa doença. A gente usa, eu sou perfeccionista como bom. O perfeccionismo me atrapalha. Então, o que eu fiz? Quando eu fui escrever o método para começar a falar para os representantes, para rentabilizar sobre o método, eu naveguei. Então, quando eu fui falar do A, eu não sou escritor, eu pus um Word, um microfone e fui falando com o Word e dali corrigindo. Como está internalizado o que eu fiz, e fui transcrevendo minhas histórias para chegar no método. Quando eu fiz os 4 arquétipos, foi muito bom. Mas como eu sou um bom leitor, e graças a Deus, hoje, eu bato a meta de leitura aí de um livro por mês. Legal. Então, eu leio faz muito tempo, então sou Napoleão Hill. Então, eu comecei a colocar dentro do método algumas chaves sobre os livros que eu li. Então, eu vou dar, Napoleão Hill escreveu as leis dos triunfos, a lei do triunfo, que eram as 16 leis, que agora foi reclassificado para 17, na visão do Jamil Albuquerque, que é um guardião da palavra mastermind aqui no Brasil, junto com a Cidadela, que é a editora, do oficial. Esqueci o nome do Instituto Napoleão Hill. Isso. Então, eu sou leitor. E eu comecei a coloquei as 17 leis do triunfo dentro do método em cada, e dali deu um outro rolê. Quando eu li o Hábitos Atômicos, eu comecei a colocar a melhora do processo do 1%. Porque tem uma lógica ali, o livro te dá uma lógica. Quando eu li o livro A Única Coisa, que é um outro best-seller, que ele te traz uma visão científica, que você tem que fazer a única... Qual que é a única coisa que te liberta? Cara, tem tudo a ver com o método. Eu fui empacotando essas leituras e eu vi que ficou muito legal. Então, de tanto escrever, o manuscrito hoje tem 240 páginas. O manuscrito oficial do Erlon. Então, as leituras me melhorou para eu criar esse manuscrito. Aí eu fui num evento do Joel J, lá em Alphaville. Cara, eu tive a oportunidade de falar pro Joel que eu tenho um manuscrito. E dali ele me provocou, tem até um vídeo, cara, deu um corte fantástico. E dali ele me provocou, não, fala mais. Eu comecei a falar e ele começou a me deixar nervoso, que ele bate, né? Ele é agressivo. Ele é. E dali ele falou, cara, manuscrito não vende, isso aí não vende. Você tem que ter... Qual que chama o método? Harpa? Não, isso não vende. O que você entrega no método? E começou a me provocar, eu comecei a ficar nervoso. E eu fui falar. E de repente saiu. O que eu entrego no meu método? Previsibilidade, margem de lucro,
para vender a qualquer mercado. Ele falou, esse é o nome do seu livro, Venda a Qualquer Mercado. E dali você tá naquele ambiente, naquela loucura. Eu já tenho o manuscrito, me conectei a um escritor, a uma editora, que ajuda os mentorados do Joel. E eu me conheci com ele e estamos no término. O livro vai chamar Venda a Qualquer Mercado. Que legal. Que traduz de uma maneira romantizada essa história. Que legal, que legal. Acompanho bastante já também, eu fui em alguns eventos dele. E até anotei aqui, então, para você que gosta de ler, assim como eu, tem 3 dicas de livro aqui já, ó, Leis do Triunfo, do Napoleão Hill, o Hábitos Atômicos, também é a única coisa. Aí, sim, não sei se você já leu, que um livro que complementa muito a única coisa, que chama Essencialismo. Muito legal não também. Li, tá na fila. Tem, a fila tá grande. A fila tá grande. Agora eu vou ler o 48 Leis do Poder. Esse também, tá, tô lá. Que tá conectado ali nesse rolê. E o 48 Leis do Poder, ele é um negócio que, assim, mas conforme você vai lendo ele, você fala, putz, cara, olha, aí você vai pensando em situações da sua vida, assim, você vai encaixando. Fala, nunca passei. Então é por isso que a pessoa faz dessa forma, não sei o que, ele é muito legal, muito legal. Mais uma dica aí de livro aí. O Erlon, já até indo mais pro nosso final, como que as pessoas te encontram, que você, como tem site, tem contatos, enfim, como que as pessoas encontram você? Se você deu só uma pequena amostra daquilo que você consegue entregar, tanto para as pessoas como para as empresas, mas como as pessoas te encontram aí para fazer um contato, uma consultoria, enfim, qualquer coisa assim? Hoje as mídias sociais levam o meu nome, Erlon Amaral. Então o Instagram é o Erlon Amaral. Aí o site é Erlon Amaral, né? Então é fácil. Então, como eu sou representante faz muito tempo, esse nome é vinculado ali. Quando você digita, ele já aparece de uma maneira... O meu telefone ele é público. Então, quando o mentorado, a indústria que quer uma consultoria dentro do método ARPA, que eu transformo também tanto a parte de gestores, diretores e equipes comerciais, quando ele busca ali mentoria e vai achar ali Erlon Amaral, já conecta no site e fala bem o que eu faço. Então, hoje ali de serviço que eu entrego para as mídias sociais, é a representação comercial, que é meu DNA, a consultoria para empresas. Então, eu ajudo empresas a dar o próximo passo. É impressionante, existe uma estatística, 74% das empresas não batem meta no Brasil. E as que batem, manipula esse batimento não pagando imposto, tendo retirada de prolabores menores, empresários sufocados. Quando eu entro na metodologia, eu não só... Por isso que eu entrego a rentabilidade. Eu confiro a política comercial. Eu vejo se a média... Eu faço uma meta muito cruel. Eu busco a diferença do mês do ano anterior. Então, eu sou um cara de alta performance. Para mim não tem ex-venda. Tem que vender sempre. Por isso que a metodologia é 60% no ativo, 20% no inativo e 20% para novos clientes. Esse é o método. Então eu ajudo eles também. Então, nas mídias sociais, respondendo, o Erlon Amaral me acha fácil. E meu celular está lá também, disponível. Pô, show de bola, show de bola. Erlon, você tem uma baita de uma carreira, trouxe diversos conteúdos, insights aí. Deixa uma mensagem para a galera aí, para quem está nesse meio de venda, para quem já é vendedor, para quem quer começar uma carreira de venda. O que você deixaria aí de mensagem para essas pessoas? O recado mais fácil para um profissional de vendas é o propósito. Então, tem o propósito de ser um representante ou um vendedor externo, acredite que vai dar certo. Quando você tem esse propósito, ele já se constrói. Então, qual é o recado? Não é fácil, mas é a única profissão que você pode ganhar mais que o dono de uma empresa. É a única profissão que não requer faculdade, diploma. Você é na sua prática aplicada que você chega lá. E é a única profissão que ganha mais que muitos profissionais aí, como médicos, esteticistas, dessa parte da saúde que está todo mundo querendo concurso público, representantes comerciais e vendedores ganham muito dinheiro. E é só estudar. Pega o propósito, repete, 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 que você chega lá. É esse o recado.
não desista. O estômago dói. O que dói no representante comercial é a curva de aprendizado. Para ele aprender, machuca demais. Machuca. Ser um representante comercial não é fácil. Ser um vendedor externo não é fácil. Ser um interno hoje, saber o híbrido entre vender sob conversas e vender por telefone e ainda visitar, isso não é fácil. Muitos desistem. Os que conseguem quebrar esse tempo, que eu sei que é difícil, com certeza vai ganhar muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. É esse o recado. E depende só de cada um, né? Depende de cada um. O estudo de vendas é a leitura e a prática. Precisa estudar vendas. Estuda vendas, lê livro, se molde em quem é de sucesso, mentorias, consultorias, pratique. Tenha um mentor. Vê lá o cara que você admira, que tá lá onde você quer chegar e siga essa pessoa e se molde nele. O molde entrega. Se você quer antecipar a jornada, compre a mentoria da pessoa, pratique e vai estudar. É melhor que muita faculdade. É isso aí. Depois dessas dicas aqui, todo esse conteúdo, quero agradecer aqui imensamente, Erlen, obrigado pela tua presença aqui, obrigado a você que nos acompanhou e nos vemos aí nos próximos programas. Valeu!